Então, a gente gostaria de saber se dá para encaminhar, garantir esse encaminhamento conforme foi deliberado ontem. E debater, obrigado. porque eles escreveram... Obrigado. O que é que foi combinado ontem? Não sei se todos estavam até o final. Por favor, que nós prosseguiríamos a discussão da questão educacional. Se quiserem propor outro encaminhamento, é só votar, não tem problema. E que nós vamos esgotar o assunto educação, inclusive o assunto EMEB. Foi isso que foi votado até o final e nós vamos votar EMEB. Basta os colegas não pedir tanta declaração de voto que nós vamos chegar até o fim com os 30 minutos para o plano de luta, inclusive. Nós vamos seguir, ok? Mas se quiserem propor outro encaminhamento, é outro encaminhamento. Tá bom. Pois não. Testando. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Renê, eu sou da MFCL Butantã. Eu tenho um encaminhamento que vai no sentido de garantir um mínimo de democracia aqui, porque não estou falando isso para ofender a mesa de maneira nenhuma. O que eu vou propor é uma troca da mesa, porque qualquer pessoa que estiver na mesa, eu entendo que vai errar, porque isso é específico da condição humana. É óbvio que a gente erra. Só que o que eu gostaria que a gente garantisse, pelo menos que os erros mudassem um pouquinho o foco político. Porque o sindicato ele é representado por várias concepções políticas diferentes. Então, eu proponho que a plenária vote uma nova mesa que represente a oposição. Vamos colocar em votação, tá bem? Aqueles e aquelas que entendem que nós devemos substituir os mesários, erga o cartão de votação, por favor. Obrigado. Os contrários à substituição da mesa, por favor. Obrigado. Abstenções. Democrática, não foi? Foi democrática, não é isso? Bom. Gente, nós encaminhamos o que você queria, colega. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Tem gente que vem para tumultuar e não para fazer o debate. É essa questão. Ele apresentou a proposta, nós colocamos em votação. Se o plenário decidisse que eu me retirasse, eu me retiraria. Mas a decisão da maioria foi a permanência. Dá para respeitar, colega, por favor? Você falou que não era democrático. Olha, nós estamos num congresso de educadores. Depois se fala de violência e indisciplina. Quem é que promove? Qual que é? Questão de ordem, Arlete. Boa tarde a todos, colegas. Boa tarde a todos os colegas da educação. A minha questão de ordem é a seguinte. Na hora que a mesa está falando, a oposição fica em conversas paralelas, atrapalhando até quem quer escutar. Qual é a questão? Eles não prestam atenção no que a mesa está falando e depois fazem esse tumulto. Gente, já entendi. Obrigado. Eu proponho, a minha proposta de ordem é o seguinte. Na hora que o Cláudio estava lendo o texto, começaram a aplaudir pedindo para ele parar, sendo que o texto era importante para nós que não temos acesso a ele ainda. Então, eu proponho que coloque alguém da oposição para ler também, quem sabe assim, eles passam a respeitar a mesa e a nós que estamos aqui para ver o Congresso e não lavação de roupa. Pessoal, vamos dar prosseguimento. Agora há pouco reivindicaram para nós adentrarmos ao assunto EMEB. Se nós tivermos interrupção, não vamos chegar lá. Então nós estamos na página 75, emenda aditiva. Emenda aditiva. O proponente,
é a corrente proletária na educação. Pessoal, acrescentar, após a expressão ensino infantil, a palavra pública, ficando com a letra A com a seguinte redação: o SIMPEM Por favor, Marcelo, sentem-se. Por favor, nós vamos. O SIMPEM deve promover campanha em defesa da educação infantil pública e da obrigatoriedade do ensino infantil. Está incluindo somente a palavra educação infantil pública. Algum encaminhamento contrário? Não havendo encaminhamento contrário, aqueles que concordam com o aditivo que permaneçam como estão. Aprovado. Emenda aditiva, proponente ao grupo 11, Alane e outros, acrescentar após a letra A. Para manter as férias e o recesso escolar na educação infantil, o SIMPEM deve exigir que a CNTE pressione o governo Dilma e o Legislativo por uma lei federal que garanta nacionalmente as férias e recesso coletivo. Está propondo aqui que se assegure a lei que nós garantimos no âmbito municipal, que ela tem abrangência nacional. Tá? Pensando em todos os municípios brasileiros que tenha recesso e férias. Algum encaminhamento contrário? Tem encaminhamento contrário? Então, Alane. Quem vai defender? Não, é o entendimento que nós tínhamos construído com o Nelson. A lei, da maneira como nós aprovamos aqui, férias em janeiro e recesso em julho. Tá bom. É o mesmo entendimento que a lei que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, garantindo recesso na educação infantil e férias coletivas em janeiro, educação infantil compreendendo SEI e MEI, que nós indiquemos esse texto da lei aqui como uma lei nacional e pressionemos o governo federal, Câmara Federal e Senado para que aprove lei igual. É isso, não é? Não é isso? Pois não. Cláudio, eu só queria acrescentar um adendo, porque assim, a gente pode avançar. E se a gente pode, né, não vamos deixar passar a chance. A gente tem um parecer do Conselho Federal de Educação que dá a possibilidade de que o atendimento dessas unidades seja por outras secretarias e não pelos profissionais de educação em polo. Então, porque isso garante férias para todos. Nelson, né? me perdoe. O texto da lei aqui trata exatamente disso. Tá? Que durante o período de recesso, durante o período de férias coletivas, a criança será atendida por outras secretarias. Aí entra a Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, Secretaria de Assistência Social, porque nós quisemos caracterizar esse período como o tempo dos educadores e também das crianças. Porque a escola não é estressante só para os educadores, é estressante também para as crianças, tá certo? É com esse entendimento. Aqueles e aquelas que concordam com essa redação para que nós pressionemos o governo federal, que permaneça como estão. Aprovado. Emenda aditiva na página 76. Acrescentar após o parágrafo 6.20.a. A escola de tempo integral apresenta questões complexas. Essa medida pode ser pretexto para convênios com organizações não governamentais e empresas privadas interessadas em lucrar com a oferta de atividades culturais e esportivas de qualidade duvidosa no espaço escolar. A eventual ampliação do turno representa ameaça à oportunidade de garantir uma jornada de trabalho que contemple os horários de formação, precarizando ainda mais as condições de trabalho nas escolas. Por fim,
a implementação autoritária e tecnocrática do turno integral na rede pode ignorar a autonomia da escola, garantida pela LDB, né, e seus projetos pedagógicos. Algum encaminhamento contrário à emenda? Tem encaminhamento contrário. Quem vai defender a proposta? Quem defende a proposta, que é do Grupo Alternativa para Resistir? Miriam, 3 minutos e eu aviso quando faltarem 30 segundos. Boa tarde, sou Miriam, professora de Educação Infantil, coordenadora no MEMF, na região de Pirituba. Componho a diretoria da UFSIMPEM pela minoritária, né, pela alternativa. E nós estamos apresentando essas considerações, essa aditiva, porque o texto base ele já se posiciona contra o modelo que está aí, né? Só que simplesmente ser contra, nós avaliamos que é muito raso, né? Que é uma das coisas que nós estamos tentando combater aqui. Nós não podemos ficar raso no debate, nos conceitos, nas reflexões. Nós temos que procurar sempre aprofundar a nossa reflexão. Porque, apesar de sermos contra, o sistema está aí. Em 2006, tivemos que fazer uma greve para combater essa política que vinha na forma do São Paulo é uma escola. A qualquer momento, teremos que levantar as bandeiras e ir à luta novamente. Então, nós não podemos ficar no simplesmente é contra. Somos contra, mas a questão é complexa, depende de uma série de questões. E, assim, um exemplo, um único exemplo. O tempo da criança não é o tempo do docente. Haja visto o que acontece hoje nas EMEIs. A criança fica 6 horas e a nossa jornada continua de 4. Tá certo? Isso demandou muita reflexão, muito aprofundamento, e nós estamos aí abertos a refletir, ampliar o formato, não o projeto ampliar que está aí, desculpa, foi uma falha de... Então, nós somos contra também essa questão de portarias que baixa e fala, tem que ser assim, tem que ser assado. E de forma que, assim, por exemplo, nas EMFs, o ampliar veio prejudicar o horário de formação da GEIF. Né? Abriu, flexibilizou. Então, nós não podemos simplesmente ser contra e ficar por aí. Nós temos que aprofundar, a questão é complexa e é isso que nós estamos apontando. Tá certo? A nossa emenda não diz a favor, mas diz que não podemos ficar simplesmente no contra pelo contra. É isso. Romildo, só um pouquinho. Tem vários bilhetes chegando aqui na mesa e daqui dá para ver. Tem muitas cadeiras vazias e as pessoas sentadas nas escadas. Então, eu pediria para as pessoas não guardarem o lugar e oferecer para o colega que está sentado na escada, por favor. Oferecer aí o lugar nas cadeiras que estão vazias ou estão com bolsas. Romildo, 3 minutos. Oi. Na verdade, conversando com as companheiras proponentes do tema ali, e aí se os outros companheiros quiserem usar os 3 minutos, podem até usá-lo, eles acabaram de deixar claro que fazem uma distinção clara de escola de tempo integral e educação em tempo integral. E que o texto dos companheiros não rompe com o espírito do que está escrito no texto. Portanto, a gente está abrindo mão de defender contrariamente isso após os esclarecimentos das companheiras. Então, a compreensão do texto não é a defesa da escola de tempo integral, e sim a educação integral. Mesmo que haja ampliação do tempo do aluno, ele será feito com atividades, com profissionais habilitados, fazendo relação com a área da cultura, de esporte, lazer, recreação. É isso também, não é? Mas os programas específicos aprovados na escola. Pois não. Está ligado? Um pedido de esclarecimento aos proponentes ou à mesa, quem possa fazê-lo. Na sequência, então, nós faremos um debate da educação integral, porque agora nós estamos falando de escola de tempo integral, são coisas distintas. Nós faremos na sequência? Se houver alguma emenda tratando deste conteúdo, inevitavelmente, tá? Mas há, de fato, uma compreensão distinta entre escola de tempo integral, que é aquele que é confinamento de criança, né, por mais tempo, né? E educação integral, o entendimento dos proponentes que é educação integral, como é o nosso também, educação integral. Você está propondo que se houver uma emenda aqui, a gente... Que nós façamos o debate. Perfeito, haverá. Tá bem?
Então, aqueles e aquelas que são favoráveis à emenda aditiva tal qual apresentada com as observações que foram feitas em plenário, que ergam seus cartões de votação. Obrigado. Contrários, contrárias. Obrigado. Abstenções. Então, aprovado o texto da emenda aditiva. Há uma emenda substitutiva do Núcleo de Educadores Marxistas. Substituiu o parágrafo 6.20. Então, nós fizemos uma aditiva ao 6.20, compreende aquilo que estava no texto, referência, mais o texto da aditiva. E agora tem uma substitutiva, substitui tudo isso por refutar a escola integral governamental. Nesta não há condições de infraestrutura e ambiente que proporciona o desenvolvimento multilateral. Lazer, jardim, teatro, esporte, cinema, profissionalização e oficinas técnicas, trabalho remunerado com caráter educativo, etc. A ausência desses recursos às crianças recai como que castigo sobre seus próprios ombros e dos educadores. O contrato temporário de especialistas ou oficineiros já denuncia o caráter da farsa de tais projetos. Tais serviços existem apenas em momentos convenientes, vira instrumentos de manipulação. Esses governos não podem nem têm como incumbência fornecer essa escola à juventude operária, trabalho à juventude operária adequado ao estudo, 4 horas de trabalho e 4 horas de estudo, direito e acesso ao lazer e cultura, cinema, teatro, parques, esportes, oficinas, ensino de profissões. Há algum encaminhamento contrário? Há. Quem vai defender a proposta? Quem vai defender, por favor? A proposta é do Núcleo de Educadores Marxistas. 3 minutos. Contra. Encaminhamento contrário. Boa tarde a todos. A respeito da proposta, a gente entende que a abordagem dessa questão vem sendo falseada pelos governos e existe uma propaganda em torno da escola por tempo integral que eles consideram, os governos, a partir de 8 horas. Nesse mesmo sentido, vem o projeto ampliar, vem a 7ª aula, vem o que todos eles na última campanha, apresentaram, os principais partidos apresentaram proposta de ampliar o tempo. O que acontece é que nessa proposta do escola integral, eles não dizem que está vinculado à jornada de 40 horas, e aí eu lembro a nós que a nossa jornada máxima são de 30 horas. Eles não dizem que está vinculado à dedicação exclusiva e o piso salarial, colegas, é o mesmo que tem na lei federal. E a outra coisa a esclarecer, nós não somos contra de que se amplie o tempo das crianças, de que se tenha